Como é que ficou a sua relação com o André após essa sua entrada no Xamã? Complicado. Fala galera, aqui é Anderson Bellini, diretor do documentário André Matos, Maestro do Rock, e eu tô aqui para bater um papo com vocês. Como vocês sabem, nosso documentário está sendo rodado há mais de um ano somente com recursos próprios. Só que agora a gente chegou no momento crucial do nosso documentário, onde a gente precisa dar saltos maiores. E para que esses saltos sejam dados, a gente precisa da sua ajuda. Para isso a gente criou aqui a nossa vaquinha, para que você possa contribuir com o valor que você puder. Sabe o que é legal? O seu nome estará nos créditos finais do documentário caso você possa nos ajudar, porque você é um apoiador do nosso documentário. Ah, não posso ajudar? Com valor nenhum? Então curta sempre os nossos vídeos, divulgue os nossos vídeos, divulgue a nossa vaquinha, e você também vai estar contribuindo. Então vamos lá, vamos fazer desse documentário o maior documentário feito no Brasil, do nosso querido maestro André Matos. Eu vejo vocês em setembro. Como era isso? Lembrando que eu toquei com a formação alternativa do Xamã, que é aquela formação que tinha o Thiago, era muito boa também, né? Tinha o Léo Mancini na guitarra, que inclusive eu que indiquei para o Xamã, que trabalhava na escola de música da minha mãe, guitarrista, para mim, um dos melhores do Brasil, né? Sem dúvida. Também. Puta cantor canta também. Muito, desgraçado, faz tudo bem, né? Com o Fernando Quezada no baixo, né, que era o Confessor. Era uma formação alternativa depois que o Confessor se separou do Xamã, a formação original, enfim, aquela novela que ficou. Mas foi legal porque eu tinha a condição também de fazer os arranjos, né, porque eu gosto de tocar. Para o tecladista é muito bom você tocar uma coisa que você fez no disco, né? É uma coisa muito mais... Pô, você sabe o arranjo que você fez, eu descrevi como é que foi tirar as músicas do Angra. Eu tocava também no Enemy Friends, que era isso também, era um monte de linha que os caras criavam e depois se vira aí o tecladista. Então, como tecladista no Xamã, nessa época aí, né, dessa formação, era muito legal também tocar, fazer as turnês, porque eu podia fazer as minhas linhas que eu fazia no CD, né? Então foi a minha participação no Xamã foi nesse tempo, eu fiquei uns 5 anos, acho, mas foi nessa formação aí, antes do Xamã voltar com a formação original. Como é que ficou a sua relação com o André após essa sua entrada no Xamã? Complicado. Na verdade, assim, o André, eu tinha uma amizade muito grande com o André, né? Porque quando eu toquei com o Angra, a banda já estava num clima bem de briga mesmo, né? E o André, então, ele gostava muito de conversar comigo, porque eu tocava muitas músicas de Bach, e o André adorava Bach, então a gente ficava conversando sobre piano, né? A gente conversava muito. E a gente pegou uma amizade muito boa, assim, né? Eu fazia faculdade com o irmão dele, o Daniel, que tocou com a gente também, né, Anderson? Sim. E Daniel aí... Daniel ele fez faculdade com a gente, né? Você estava bem na frente e ele estava na minha classe. Quando eu entrei a primeira vez na faculdade de música, ele era meu colega de classe. E o André também, fez também com a Naomi, um monte de professora que eu tive também, o André teve, e a gente conversava muito. E quando eu entrei no Xamã, eu entrei na época que ele tinha muita treta com o Ricardo, sei lá se tinha também, enfim, porque o Xamã tinha separado, né, com essa treta, então ele não conversava com a galera que eu andava. Não sei se eram brigados também, mano, não conversavam muito. Então eu fiquei um tempo afastado, sim, sem ter muito contato com ele, mas tenho certeza que se eu encontrasse com ele nesse período, ele ia ser super gentil, como sempre foi comigo. Eu conheço o André desde que eu era pré-adolescente. Eu acho que num show, acho que ninguém aqui foi, que foi o seguinte, foi um festival de uma escola que teve, que era a Escola Rio Branco, eu acho, e o Kiko ia tocar, o Kiko só. A gente falou, vamos lá no show do Kiko, tava lá em Genópolis, ele falou, vamos no show do Kiko. A gente chegou no show do Kiko, o Kiko tocou umas 3 músicas, tinha o Faísca também, tinha outros guitarristas. Depois que o Kiko tocou 3 músicas, ele falou, vou aproveitar para apresentar minha nova banda. Era um colégio, tinha tipo, sei lá, 20 pessoas assistindo. E aí a nova banda dele entrou o André. Daí eu falei, o quê? E aí entrou o André, o Luiz, e eu não sei o que eles tocaram, mas eu lembro que tinha Never Understand, porque eu lembro do Two Hands de baixo.
E eles tocaram umas 2 músicas do Angra. E aí o André saiu do palco e era, como eu falei, era uma escola. E eu fiquei conversando com o André, eu lembro que eu e meu amigo Guto, não sei se você lembra do Guto, André. Claro que eu lembro. Ficamos com o André umas 2 horas conversando. Então, tipo, desde aquela época que eu era pirralhinho mesmo, eu conheço o André. Assim, o Angra nem tinha ainda disco, não tinha nada, não tinha nem demo, né? Pra quem não sabe, né, Thiago, esse colégio que o Fabrício falou é o mesmo colégio que foi o show do Viper, que é o famoso show da tocha, né? Você sabia desse show da tocha, Fabrício? É verdade, sabe? Você me contou, é verdade. Boa.